Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nesse circuito aqui. Primeiro vamos ver do que ele é composto. É um circuito normal, né? A gente já tinha visto circuitos assim, só que esse aqui tem 3 lâmpadas, né? Mas vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Quem é essa aqui? Essa aqui é uma bateria, né? Uma pilha de 9 volts, beleza? E junto com ela eu botei uma outra pilha aqui também de 9 volts. Como elas estão ligadas de maneira correta, menos, mais, né, na sequência, a gente pode dizer que esse circuito tem um total de 18 volts. Daqui a pouco a gente vai verificar isso com o voltímetro, beleza? Botei no circuito também 3 lâmpadas, tá? Só que aqui eu estou fazendo a lâmpada pela resistência dela, ó. Então tem uma lâmpada de resistência de 10, outra também de resistência de 10, outra também de resistência de 10, beleza? Então, essas 3 lâmpadas de resistência de 10 ohms, né, são idênticas e vão estar aqui. E a gente vai ver o comportamento delas daqui a pouco. Para nos auxiliar, eu botei 2 aparelhos conhecidos como amperímetros. O que os amperímetros fazem? Eles medem a quantidade de amperes que vai passar aqui, ou seja, a intensidade da corrente. Tá? Então, esse é o nosso circuito. Na hora que eu aciono o interruptor, fechei o circuito. Você já sabe que quando a gente fecha um circuito, o que acontece? Opa, você vai ter a circulação de uma corrente. A corrente convencional, e agora a gente pode falar da corrente convencional, porque você já viu a ideia de campo elétrico, ela segue o sentido do campo elétrico. E o campo elétrico, ele vai do positivo para o negativo. Então, essa extremidade aqui, ela funciona como sendo positivo, essa aqui como sendo negativo, e aí você tem a circulação dessa corrente, beleza? Como que a gente fala que o circuito é em série? O circuito é em série por quê? Porque a corrente que passa por esse condutor aqui, por exemplo, vai passar por essa lâmpada, depois vai passar por esse condutor, pelo amperímetro, pela lâmpada, pelo condutor, pelo amperímetro, pela lâmpada, pelo condutor, até retornar à pilha. Ou seja, o caminho da corrente é esse daqui onde estão todos os elementos. Então a gente vai dizer que todos esses elementos eles estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, beleza? Essa é a primeira característica do circuito em série. Você tem a mesma corrente elétrica circulando pelos elementos. Só que isso traz um problema. Se essa lâmpada aqui, ó, tiver o seu filamento queimado, o que vai acontecer com o circuito? Bom, vamos lembrar que quando queima um filamento, você tem um rompimento dele, né? Ele quebra. Eu não consigo fazer ele quebrar aqui, mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Um rompimento aqui da ligação. Se eu faço esse rompimento da ligação, o que aconteceu com as demais lâmpadas? Elas deixaram de acender. Observa, elas não queimaram, elas deixaram de funcionar, ok? Por quê? Porque o circuito se tornou um circuito aberto. Isso acontece ou se queima o filamento, ou se eu retirar essa lâmpada ou qualquer uma outra, esse circuito passa a ser aberto. Beleza? Então essa é a primeira característica. A segunda característica é relacionada à diferença de potencial. Então, como eu falei lá no começo, o conjunto de pilhas aqui está nos dando 18 volts, tá? Tanto faz eu botar para medir aqui, ó, ou nessa outra posição, ou aqui em cima. Por quê? Porque esses condutores que estão aqui representados, ó, eles são condutores ideais, ou seja, são condutores que têm resistência muito baixa, muito embaixo em relação ao circuito todo. Então eles acabam não interferindo no resultado do circuito. Então aqui eu poderia ligar, por exemplo, esse polo diretamente aqui, ó, porque esses pontos eles vão ter o mesmo potencial, assim como esse aqui com esse aqui, ó. Beleza? Por isso que eu continuo com 18 volts. Essa quantidade de fios que eu estou colocando aqui não vai interferir no circuito por eles serem ideais. Só que se eu medir a diferença de potencial em cada lâmpada, ó, na entrada e na saída dela aqui, ó, eu vou ver que tem 6 volts aí. Assim como eu tenho 6 volts aqui, ó, na segunda, e também vou ter 6 volts na terceira, ok? Aqui ficou, olha aqui, ó, 6 volts na terceira, tá? Então, a diferença de potencial total do circuito está sendo dividida em 3 partes.
Nesse caso, 3 partes iguais, por quê? Porque as lâmpadas têm resistências iguais. Beleza? Agora, pode acontecer de você botar 3 elementos com resistência diferente. Lá no vídeo que eu gravei lá, no vídeo de continuação da aula, né, da aula gravada, você tem isso feito, né, a troca das lâmpadas. Aqui eu não consigo trocar a lâmpada, mas eu consigo mexer na resistência dela. Vou aumentar essa resistência aqui, ó. Pronto. Aumentei bastante essa resistência em relação às outras duas. O que aconteceu no circuito? Primeiro, se você observar a intensidade da corrente, ela era 0,60 amperes. Agora ela passou para 0,16. Por quê? Porque eu aumentei a resistência do circuito. Quando a gente aumenta a resistência do circuito, diminui a intensidade da corrente. Beleza? Agora, por que essa do meio está brilhando mais do que essas duas? Aí vem uma outra característica do circuito em série. O elemento que possui maior resistência vai ter com ele uma maior diferença de potencial. Dos 18 volts que eu tenho, 14,73 estão nessa lâmpada do meio. O restante está aqui, ó, 1,64 para esta, 1,64 para outra. Repara que a ideia da tensão está sendo dividida pelas lâmpadas continua, ok? Só que quem vai ter maior tensão? A lâmpada que possui maior resistência. Belezinha? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício relacionado a esse circuito em série para você ver a operacionalização matemática disso. Tá beleza? Então, olha só o exercício que a gente tem. Esse exercício foi proposto para vocês, está lá naquele PDF onde tem um resumo. Logo abaixo tem esse exercício proposto. Tá? Nós vamos fazer aqui juntinho para você ver como operacionalizar um circuito em série. Eu fiz lá para vocês 6 perguntas, mais ou menos, sendo que são perguntas bem fáceis, rápidas e diretas. Tá? A primeira pergunta é: qual o sentido da corrente elétrica nesse circuito? Então, vamos lá. Como a gente falou, o sentido da corrente elétrica segue o sentido do campo elétrico. E o sentido do campo elétrico vai do positivo para o negativo. Então, esse é o sentido da corrente aqui no circuito. Saindo do polo positivo da fonte, indo para o polo negativo. Beleza? Depois disso, eu perguntei qual é o valor da intensidade da corrente. E aí a gente precisa da primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm diz? Que U é igual a R vezes I, certo? Então, a intensidade da corrente é a razão entre U e R. Bom, U é a diferença de potencial. É a voltagem. Qual é a voltagem aí? É 12. 12 volts. Agora eu preciso da resistência do circuito. E aí é que entra um conceito novo para vocês chamado resistência equivalente. Lá na aula gravada eu mostrei para vocês o que é a resistência equivalente, né? Deduzi para vocês. A resistência equivalente num circuito em série é a soma das resistências. A gente sabe que esse circuito em série porque a corrente está passando pelo 4 e depois pelo 2. Então, quanto vai ser a resistência equivalente aqui? Vai ser a soma de 4 ohms mais 2 ohms. 6 ohms. Beleza? Então, se eu substituir ali 6 ohms, você vai ter que a intensidade da corrente que circula aí nesse circuito em série é de 2 amperes. Beleza? Essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta é qual é a diferença de potencial, ou seja, a voltagem em cada resistência. Eu vou chamar essa resistência aqui, ó, de 1, vou chamar essa resistência aqui de 2. E vou determinar a diferença de potencial no 1 e a diferença de potencial no 2. Tá? Como que eu acho a diferença de potencial? Fazendo a lei de Ohm. U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Repara que o I é o mesmo para os dois, porque o circuito está em série.
Mas como a resistência é diferente, você vai ter valores diferentes. Então, olha só, 4 ohms vezes 2 amperes, 8 volts. 2 ohms vezes 2 amperes, 4 volts. Observa quanto está dando a soma disso. Está dando 12 volts, ou seja, a diferença potencial total. Como a gente falou lá atrás, o total de voltagem que você tem no circuito é dividido pelos elementos que estão lá. Tá? E como a gente falou também, aquele que possui maior resistência vai ter maior diferença de potencial. O que tiver menor resistência, menor diferença de potencial. Por isso que a lâmpada lá estava brilhando mais. Porque se ela tem uma maior diferença de potencial e mesma corrente que a outra, o produto pio, né, que dá potência, vai ser maior para que tiver maior voltagem. Bom, a última coisinha que a gente tem aqui é a potência do circuito, que a gente vai chamar de potência total, e comparar com as potências das resistências. Então, o que é uma potência total? Você tem várias maneiras de achar a potência total. Se você já tiver a potência dos aparelhos, né, das resistências que estão aí, é só somar. Tá? Agora, como você não tem, o que você vai fazer? Você faz o pio. Você tem a intensidade da corrente, tem a diferença de potencial. A intensidade da corrente a gente calculou é 2, a diferença de potencial é 12. Então, a potência total vai ser de 24 watts. Pronto. O que vai ter que acontecer? Essa potência que está sendo gerada, ela precisa estar sendo consumida, dissipada aí pelas resistências. Então, como que a gente vai calcular a potência das resistências? Pode ser qualquer relação de potência que a gente viu. Pode ser pio, pode ser o pre, pode ser o pur, pode ser qualquer uma dessas, desde que você pegue os dados que estão na resistência. O mais comum é se usar o pre, PR vezes I quadrado. Por quê? Porque a corrente é igual para os dois aqui e a resistência você já tem um valor. Tá? Então, vamos calcular? Então, olha só, 4 vezes 2 ao quadrado, isso vai dar 16 watts. E aqui embaixo vai dar 2 vezes 2 ao quadrado, que vai dar 8 watts. Olha o que a gente observa. 8 watts mais os 16 watts vai dar quanto? Os 24 watts. Isso é a conservação de energia. Se eu somar a potência que está sendo dissipada pelas resistências, você vai ter que ter como resultado a potência total. Então, olha só, tá aqui, ó. Beleza? O que acontece? Situações de resistência em série englobam essas grandezas e essas relações que estão aqui. O que pode acontecer? Ao invés de o cara pedir nessa sequência, a corrente, a diferença de potencial, a potência, ele te dá a potência de uma determinada resistência e pede a intensidade da corrente. Aí o que você vai fazer? Achar qual a relação de potência, corrente e resistência. No caso é o pre. E efetuar a conta. Aí essa corrente que você achou vai servir para outra resistência. Aí você pode achar algo sobre a outra resistência. Beleza? Mas esse mapa que está aqui, ó, ele resolve qualquer situação em série para vocês. Tranquilo? Gente, obrigado então. E a gente volta na próxima semana com o circuito em paralelo. Tá? Não esqueçam de olhar as aulas gravadas, tá? E fazer as atividades propostas. Abraço!